Meus 4 filhos fizeram uma festa gigante para o meu aniversário de 70 anos. Mais de 50 convidados. Bolo de 3 andares, balões dourados, parabéns cantado. Tudo perfeito. Só faltou um detalhe. Eu, a aniversariante. Não foi esquecimento. Foi proposital. Minha filha disse rindo. É melhor sem ela aqui. Quando meu genro gravou tudo escondido e mostrou para mim, pensei que meu coração ia parar. Mas quando ele postou o vídeo na internet e o Brasil inteiro viu o que fizeram comigo, minha vida virou de cabeça para baixo de um jeito que eu nunca imaginei. Enquanto tomo meu chá aqui para te contar essa história do começo, me diz nos comentários. Você já se sentiu invisível na própria família? Já passou por algo parecido? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa teu like, porque essa história de abandono de idosos é mais real do que a gente imagina. Meu nome é Mariana Souza. Tenho 70 anos. Fui professora de matemática durante 42 anos em escolas públicas de Porto Alegre. Sou viúva há 6 anos, mãe de 4 filhos e avó de 7 netos. E esta é a história de como descobri que minha própria família me apagou da minha vida. Deixa eu te contar como tudo começou. Era 15 de dezembro de 2024. Uma sexta-feira, meu aniversário de 70 anos. Acordei às 6 da manhã, como sempre. Fiz café. Sentei na varanda do meu apartamento em Porto Alegre olhando a rua acordar. O dia estava bonito, ensolarado. 70 anos. 7 décadas de vida. 42 anos ensinando matemática. 4 filhos criados. Um casamento de 44 anos até Arnaldo morrer. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Ainda é cedo, pensei. Logo eles ligam. Tomei café da manhã sozinha. Pão com manteiga. Café com leite. A mesma mesa de sempre. A mesma cadeira de sempre. O mesmo silêncio de sempre. 9 horas. Nada. 10 horas. Nada. Meio-dia. Liguei para Luciana, minha segunda filha. Não atendeu. Liguei para o Roberto, o mais velho. Caixa postal. Mandei mensagem no grupo da família. Bom dia para todos. Ninguém respondeu. 1 da tarde. 2. 3. Comecei a sentir aquele aperto no peito. Aquela sensação de que algo estava errado. Será que eles esqueceram? Não. Não era possível. 70 anos. Não era aniversário qualquer. 5 da tarde. O celular tocou. Roberto. Atendi rápido. Mãe! Oi! Como é que tá? Tô bem, filho. Você tá bem? Tô, mãe. Tô correndo aqui no trabalho. Depois eu te ligo, tá? Roberto, espera! Ele desligou. Fiquei olhando pro celular. Ele nem tinha mencionado. Nem um parabéns. Nada. 7 da noite. Patrícia, a caçula, mandou mensagem. Mãe, desculpa, dia corrido demais. Amanhã a gente se fala. Beijo. Amanhã. 8 da noite. Preparei uma sopa. Comi sozinha na frente da TV. 9 da noite. Deitei. Olhei pro teto. Eles esqueceram, pensei. Meus 4 filhos esqueceram do meu aniversário de 70 anos. Chorei. Ali, sozinha no escuro. Chorei. Mas me convenci. Eles trabalham muito. Têm filhos. Têm responsabilidades. É normal esquecer. No sábado, ninguém ligou. No domingo, 17 de dezembro, meu neto Pedrinho apareceu no meu apartamento. 12 anos, filho da Patrícia. Pequenininho ainda. Inocente. Vó, a senhora tá bem? Tô, meu amor, entra. Ele entrou, sentou no sofá. Vó, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que a senhora não foi na sua festa de aniversário? Meu coração parou. Que festa, meu amor? Ele piscou, confuso. A festa que teve na casa da tia Luciana, na sexta. Tinha um monte de gente. Tinha bolo gigante. Tinha balão escrito 70. Senti o mundo girar. Pedrinho, mostra pra vó. Ele pegou o celular, abriu as fotos e me mostrou.
Foto da casa da Luciana decorada. Balões dourados por toda parte. Faixas de Parabéns Mariana 70 anos. Foto da mesa de doces. Bolo de 3 andares com velas acesas. Foto dos convidados. Mais de 50 pessoas. Meus filhos, minhas noras, meus genros, meus netos, primos, tios, amigos da família, vizinhos, todo mundo, menos eu. Vó, a senhora tá bem? Ficou branca. Não consegui responder. Pedrinho mostrou mais fotos. Todo mundo sorrindo. Todo mundo cantando parabéns. Luciana soprando as velas. Em nome da mãe. Em nome da mãe que não estava lá. Pedrinho, você sabe por que eu não fui? Não sei, vó. Achei estranho. Mas a mamãe disse que a senhora não estava se sentindo bem. Menti. Mentiram para ele. Para as crianças. Para todo mundo. Vó, a senhora quer ver o vídeo? Que vídeo? O tio Maurício gravou a festa toda. Maurício, o marido da Luciana. Meu genro há 20 anos. Mostra. Ele colocou o vídeo para tocar. E eu assisti. Em silêncio. As mãos tremendo. A festa inteira. A casa cheia. As risadas. O bolo. Os parabéns. E então, num canto da gravação, ouvi a voz da Luciana. Gente, vamos cantar logo que eu tô cansada. Alguém perguntou. Cadê a dona Mariana? Luciana respondeu rindo. Ah, a mamãe não quis vir. Sabe como é? Gente de idade fica cansada. É melhor assim. Melhor assim. Desliguei o vídeo. Obrigada, meu amor. Pode ir. Vó, a senhora tá chorando? Não, Pedrinho. Tô bem. Vai, filho. Ele saiu. Eu sentei ali, no sofá, sozinha. E finalmente entendi. Não foi esquecimento. Foi escolha. Eu não fui sempre assim. Invisível. Esquecível. Teve um tempo em que eu era Mariana Souza, professora de matemática. Aquela que os alunos respeitavam e os colegas admiravam. Comecei a dar aula em 1982. 20 anos. Recém-formada. Cheia de sonhos. Arnaldo e eu éramos recém-casados. Ele era técnico em eletrônica, trabalhava numa fábrica. A gente morava num apartamento pequenininho de 1 quarto. Mal cabia a gente e os móveis. Mas era nosso. E era feliz. Roberto nasceu em 83. Luciana, em 87. André, em 90. Patrícia, em 93. 4 filhos. 4 bocas para alimentar. 4 futuros para construir. Arnaldo fazia hora extra todo sábado. Eu dava aula de manhã e à tarde. E fazia reforço escolar em casa à noite para ganhar um extra. A gente não tinha luxo. Não tinha carro importado, viagens para Disney, roupa de marca. Mas tinha comida na mesa. Tinha uniforme escolar limpo. Tinha caderno novo todo começo de ano. Eu me lembro de costurar roupa das crianças de madrugada porque não tinha dinheiro para comprar pronta. Me lembro de fazer bolo de aniversário em casa porque festa em buffet era caro demais. Me lembro do Roberto com 10 anos me perguntando: Mãe, por que a gente não tem piscina que nem a casa do Bruno? E eu respondi: porque a gente tem coisa melhor, filho. A gente tem família. Ele pareceu satisfeito na época. Arnaldo era meu parceiro, meu alicerce. Quando eu chegava cansada de dar aula para 30 adolescentes barulhentos, ele esquentava a janta. Quando eu chorava porque o salário não dava, ele me abraçava e dizia: a gente vai conseguir, juntos. E a gente conseguia. Paguei faculdade pública para os 4. Roberto fez administração. Luciana fez odontologia. André fez economia. Patrícia fez direito. Quando Luciana se formou, em 2008, ela me abraçou chorando. Mãe, sem a senhora eu não teria conseguido. A senhora é minha heroína. Eu guardei aquelas palavras como tesouro. Me aposentei em 2021. 42 anos de sala de aula. 42 anos ensinando equação de 2º grau, teorema de Pitágoras, geometria analítica. Recebi homenagem da escola. Os alunos fizeram cartazes.
Os professores fizeram festa surpresa. Arnaldo estava lá, sorrindo, orgulhoso. Você conseguiu, amor. Você é incrível. 2 meses depois, ele teve um infarto. Estava assistindo o jornal na sala. De repente, levantou a mão pro peito. Olhou para mim. Caiu. Morreu antes da ambulância chegar. 64 anos. Minha vida acabou naquele dia. Não acabou de verdade, mas parecia. O apartamento ficou silencioso, pesado, vazio. Os filhos vieram pro velório. Choraram, me abraçaram. Luciana segurou minha mão. Mãe, a senhora não vai ficar sozinha. A gente tá aqui. Mas depois do enterro, eles voltaram para as vidas deles. Roberto morava em Canoas com a esposa e 2 filhos. Gerente de uma empresa de logística. Luciana tinha consultório odontológico no bairro Moinhos de Vento. Casada com o Maurício, empresário bem-sucedido. 3 filhos adolescentes. André era gerente de banco. Morava em Novo Hamburgo. Casado. 1 filho. Patrícia era advogada. Morava sozinha num apartamento no centro. Sem filhos ainda. Nos primeiros meses depois que o Arnaldo morreu, eles ligavam toda semana. Vinham me visitar. Me levavam para almoçar. Mas aos poucos foi diminuindo. As ligações ficaram quinzenais, depois mensais, depois raras, as visitas também. Mãe, desculpa, tô atolado de trabalho. Mãe, os meninos têm futebol no sábado, não dá pra ir aí. Mãe, a gente tá reformando a casa, tá uma loucura. Eu entendia. Ou fingia que entendia. Comecei a perceber mudanças. Luciana parou de me convidar para os jantares de família. Mãe, vai ser chato, só gente do trabalho do Maurício falando de negócio. Roberto parou de levar os netos aqui em casa. Mãe, eles têm natação, inglês, judô. A agenda tá apertada. Patrícia começou a demorar dias para responder minhas mensagens. E André simplesmente sumiu. Ligava no Natal, no Dia das Mães. Só. Comecei a sentir que estava atrapalhando, que estava sendo inconveniente. Então parei de ligar tanto. Parei de pedir para eles virem. Parei de sugerir almoços. Esperei que eles tomassem iniciativa. E eles não tomaram. No Natal de 2023, nenhum deles me convidou para a ceia. Passei sozinha, comendo uma sopa requentada, olhando a árvore de Natal pequenininha que eu tinha montado. No Dia das Mães de 2024, recebi 4 mensagens genéricas no WhatsApp. Feliz Dia das Mães, mãe! Sem visita, sem ligação, sem abraço. Mas eu engolia. Porque mãe engole? Mãe entende. Mãe perdoa. Até que chegou dezembro de 2024. Meu aniversário de 70 anos. Pensei, dessa vez vai ser diferente. 70 anos é marco importante. Eles não vão esquecer. Mas esqueceram. Ou melhor, não esqueceram. Fingiram que esqueceram. Porque é diferente. Esquecer é falha de memória. Fingir é crueldade. No dia 19 de dezembro, segunda-feira, a campainha do meu apartamento tocou. 10 da manhã. Abri a porta. Maurício, meu genro, marido da Luciana há 20 anos. Ele estava com o rosto fechado. Sério. Maurício, aconteceu alguma coisa? Dona Mariana, posso entrar? Claro. Ele entrou. Não sentou. Ficou de pé na sala. A senhora viu as fotos da festa? Ele perguntou. Vi. O Pedrinho me mostrou. Ele passou a mão no rosto. Respirou fundo. Dona Mariana, eu preciso mostrar uma coisa para a senhora. E vai doer. Muito. Meu coração acelerou. O que é? Ele pegou o celular. Abriu um vídeo. Eu gravei a festa inteira. Não porque eu ia postar. Eu gravei porque eu senti que algo estava muito errado. Ele me entregou o celular. Assiste, por favor. Sentei no sofá. Apertei o play. O vídeo começou. Casa da Luciana. 7 da noite. Convidado chegando. Todo mundo bem vestido. Sorridente. A casa estava linda. Decoração dourada. Balões. Faixas. Parabéns, Mariana.
70 anos. Meu nome. Minha idade. Minha festa. Sem mim. O vídeo continuou. Mostrou a mesa de doces. O bolo. 3 andares. Cobertura branca com flores douradas. Mostrou meus filhos conversando, rindo, bebendo vinho. E então veio a parte que destruiu tudo. A câmera focou numa conversa no canto da sala. Luciana e Roberto. Cochichando. Luciana. Melhor sem ela aqui, né? Ia ficar aquele climão. Roberto riu. É, mãe tem mania de reclamar de tudo. Ia estragar a festa. Luciana. Pois é. Eu falei pra todo mundo não comentar nada com ela. Avisei pelo grupo secreto da família. Ninguém pode falar que teve festa. Roberto. Esperta. Meu estômago revirou. O vídeo continuou. Alguém na festa perguntou alto. Gente, cadê a dona Mariana? Luciana respondeu, bem alto, quase performático. Ah, a mamãe não quis vir. Sabe como é, gente mais velha cansa fácil. É melhor assim, ela fica mais confortável em casa. Risadas. Várias pessoas riram, como se fosse engraçado. O vídeo mostrou o momento de cantar parabéns. Todo mundo em volta do bolo, celulares gravando. Parabéns pra você, nesta data querida. Cantando pra mim, sem mim. Luciana soprou as velas. Em nome da mamãe. Palmas. E então veio a parte final. A câmera focou em Luciana conversando com Patrícia, minha filha caçula, perto da cozinha. Patrícia. Lu, você acha que a gente devia ter chamado ela? Luciana. Pra quê? Pra ela ficar com cara feia nas fotos? Pra ela reclamar que o bolo tá muito doce, que a música tá alta, que tal pessoa não devia estar aqui? Não, obrigada. A festa é pra comemorar, não pra aguentar drama de velha carente. Velha carente. Minha filha. Falando de mim. O vídeo acabou. Fiquei olhando pra tela preta do celular. Muda. Maurício sentou do meu lado. Dona Mariana, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu tentei falar com a Luciana. Tentei convencer ela a convidar a senhora. Mas ela me cortou. Disse que eu não tinha que me meter. Olhei pra ele. As lágrimas já caindo. Por que, Maurício? O que eu fiz? A senhora não fez nada. Nada. É a Luciana que mudou. Ela sempre foi meio controladora. Mas depois que o consultório dela cresceu, depois que ela começou a andar com gente rica, ela ficou diferente. Começou a ter vergonha de coisas. Vergonha do apartamento da senhora. Vergonha de a senhora ser professora aposentada e não empresária. Vergonha de a senhora não ter dinheiro para dar presente caro pros netos. Cada palavra era uma facada. E os outros? Roberto, André, Patrícia. Foram junto. Roberto sempre fez o que a Luciana manda. André tá tão distante que nem liga mais. E a Patrícia? A Patrícia é covarde. Sabia que era errado, mas não teve coragem de confrontar os irmãos. Respirei fundo. Tentei não desmoronar ali na frente dele. Maurício, você vai mostrar esse vídeo pra Luciana? Já mostrei. Hoje de manhã. Ela deu risada. Disse que eu tô exagerando. Que foi só uma festinha sem importância. Olhei pra ele. O que você vai fazer? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou nos meus olhos. Dona Mariana, a senhora me dá permissão para postar esse vídeo na internet? Meu coração disparou. O quê? Eu quero que as pessoas vejam. Quero que vejam o que fizeram com a senhora. Porque isso tá errado. Muito errado. E se eu não fizer nada, vou ser cúmplice. Maurício, isso vai dar problema. A Luciana vai... Eu sei. Ela vai me odiar. Talvez até pedir divórcio. Mas, Dona Mariana, eu não consigo viver com isso na consciência. A senhora não merece. Olhei para ele. Esse homem. Esse genro que sempre foi gentil, sempre foi respeitoso. Faz o que você achar certo, Maurício. Ele assentiu. Levantou. Foi embora. E eu fiquei ali,
sozinha de novo, segurando o celular, olhando as fotos da festa. Minha festa, que não foi minha, foi deles. Uma celebração da minha invisibilidade. Maurício postou o vídeo naquela mesma noite, 20 de dezembro, terça-feira, 9 da noite. Ele me ligou antes. Dona Mariana, vou postar agora. A senhora tem certeza? Tenho, Maurício. Então tá. Mas se a senhora quiser que eu tire depois, é só falar. Obrigada. Desliguei. Deitei na cama. Olhei pro teto. E esperei. Não demorou. Meia hora depois, meu celular começou a explodir. Mensagens, ligações, notificações. Luciana ligou. Não atendi. Roberto ligou. Não atendi. Patrícia ligou 12 vezes seguidas. Não atendi. Mensagens no WhatsApp. Luciana. Mãe, o que o Maurício fez? Ele postou um vídeo da nossa festa. Roberto. Mãe, a senhora permitiu isso? A senhora sabe o problema que isso vai dar? Patrícia. Mãe, por favor, fala pro Maurício tirar. Pelo amor de Deus. Não respondi nenhuma. Desliguei o celular. E chorei. Chorei como não chorava desde que Arnaldo morreu. Chorei pela humilhação, pela traição, pela crueldade. Chorei porque tinha dado a vida inteira por aquelas 4 crianças e elas me descartaram como se eu fosse nada. Passei a noite em claro. Na manhã seguinte, quarta-feira, dia 21, liguei o celular. 347 mensagens não lidas. 82 chamadas perdidas. Abri o Instagram. Não costumo usar muito, mas tinha conta. Maurício tinha me marcado no vídeo. Cliquei. 3.200.000 visualizações. Em 12 horas. O vídeo mostrava tudo. A festa. Os balões com meu nome. O bolo. Os convidados. E, principalmente, mostrava o áudio de Luciana e Roberto cochichando. Mostrava a Luciana dizendo, velha carente. Mostrava ela soprando minha vela. A legenda do Maurício dizia, essa é Dona Mariana, 70 anos, professora aposentada que dedicou a vida aos filhos. Ontem foi o aniversário dela. A família fez uma festa gigante, sem ela, de propósito. Ela só descobriu 2 dias depois, quando o neto mostrou as fotos. Isso é o Brasil que a gente quer? Respeite os idosos. Área de abandono afetivo. Os comentários eram milhares. Que absurdo! Essa família é um lixo. Dona Mariana, a senhora não tá sozinha. Brasil inteiro tá com a senhora. Eu tô chorando vendo isso. Minha avó passou coisa parecida. Cadê o Ministério Público? Isso é abandono. Luciana, você é uma vergonha. Sua mãe merecia coisa melhor. Mas também tinha os outros. Vai ver a velha chata mesmo. Filha não faz isso à toa. Tá todo mundo sendo injusto. A gente não sabe o outro lado da história. Mimimi. Idoso não é santo só porque é idoso. Fechei o aplicativo. Fui até a cozinha. Fiz café. Sentei na mesa. Sozinha. Sempre sozinha. Às 10 da manhã a campainha tocou. Abri. Era a Patrícia. Olhos vermelhos. Rosto inchado. Mãe, posso entrar? Deixei. Ela entrou. Ficou parada na sala, nervosa. Mãe, eu vim pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Eu fui covarde. Eu sabia que estava errado não chamar a senhora. Mas a Luciana insistiu tanto e o Roberto concordou e eu fui fraca. Eu não tive coragem de confrontar. E agora? Perguntei. A voz saiu mais fria que eu esperava. Agora eu tô arrependida. De verdade. Arrependida porque fez errado? Ou arrependida porque o mundo inteiro viu? Ela abaixou a cabeça. Mãe. Patrícia, você é advogada. Você luta por justiça, mas não lutou pela própria mãe. Eu sei, e eu sinto muito. Sente mesmo? Ou só tá com medo do cancelamento? Ela começou a chorar. Mãe, por favor, a gente pode consertar isso. Consertar? Dei um riso sem alegria. Como, Patrícia?
Como você conserta 70 anos de vida sendo resumidos à velha carente? A Luciana estava errada. Eu sei que ela estava errada. E você ficou calada. Eu sei! E eu vou carregar isso pro resto da vida. Respirei fundo. Patrícia, vá embora. Por favor. Mãe, vá embora. Ela saiu, chorando. A tarde inteira a gente bateu na minha porta. Vizinhos. Dona Mariana, a gente viu o vídeo. A senhora precisa de alguma coisa? Jornalistas. Dona Mariana, podemos fazer uma entrevista? Curiosos. Dona Mariana, a senhora é a do vídeo? Não atendi ninguém. Fiquei trancada dentro de casa. No dia 22, quinta-feira, o vídeo tinha 8 milhões de visualizações. Programas de TV começaram a falar. Noticiários. Influenciadores. O caso da avó esquecida no próprio aniversário. Virei notícia. Mas não era reconhecimento. Era exposição. Minha dor virou entretenimento. Dona Lourdes, minha vizinha do andar de cima, bateu na porta. Mariana, abre aqui. Trouxe comida. Abri. Ela entrou com marmita. Você precisa comer e precisa conversar. Sentamos. Ela esquentou a comida. Me fez comer. Mariana, o Brasil inteiro tá falando de você. Eu sei. E os seus filhos? Sumiram. Só a Patrícia veio. Mas eu mandei embora. E você... como tá? Olhei pra ela. Eu me sinto vazia. Como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Dona Lourdes segurou minha mão. Você sabe que não foi culpa sua, né? Sei, mas dói do mesmo jeito. Vai doer por um tempo. Mas, Mariana, você é forte. Sempre foi. Não me sentia forte. Me sentia destruída. No dia 23, sexta, véspera de Natal, recebi uma carta. Entregue por portador. Era de Luciana. Abri. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas o que o Maurício fez foi pior. Ele expôs nossa família pro Brasil inteiro. Ele nos humilhou. E agora a gente tá sofrendo consequências terríveis. Meu consultório perdeu 15 clientes. O Roberto foi demitido. A Patrícia tá recebendo ameaças. Até as crianças estão sofrendo na escola. Eu peço perdão. De verdade. Mas, mãe, a senhora precisa pedir pro Maurício tirar o vídeo. Por favor. Pela família. Pela família. Rasguei a carta. Passei o Natal de 2024 trancada em casa. Sozinha. De novo. Mas dessa vez a solidão era diferente. Não era solidão de esquecimento. Era solidão de escolha. Eu escolhi ficar sozinha. Porque, às vezes, solidão é melhor que companhia falsa. Nos dias seguintes, o vídeo não parou de crescer. 15 milhões de visualizações. 20 milhões. 30 milhões. O Brasil inteiro conhecia minha história. Recebi milhares de mensagens de apoio. De gente que eu nunca vi na vida. Dona Mariana, a senhora não tá sozinha. Minha avó passou por coisa parecida. Obrigada por dar voz para tantas mulheres esquecidas. A senhora é um exemplo de dignidade. Advogados me procuraram. Dona Mariana, a senhora pode processar por abandono afetivo. ONGs de direitos dos idosos me ligaram. Dona Mariana, queremos fazer uma campanha com sua história. Influenciadores queriam entrevistas. Programas de TV mandavam convite. Mas eu não queria nada disso. Eu só queria paz. Sentei na varanda do meu apartamento, olhando Porto Alegre acordar. E comecei a pensar. Pensei na Mariana de 20 anos, cheia de sonhos, recém-casada, começando a dar aula. Pensei na Mariana de 30 anos, mãe de 4, trabalhando dobrado, fazendo malabarismo entre casa e escola. Pensei na Mariana de 40 anos, costurando uniforme de madrugada, fazendo bolo de aniversário caseiro, economizando cada centavo para pagar faculdade dos filhos. Pensei na Mariana de 50 anos, professora respeitada,
Mãe orgulhosa vendo os filhos formados. Pensei na Mariana de 60 anos, viúva, sozinha, tentando não incomodar. E agora? Mariana de 70 anos, exposta, viralizada, símbolo nacional de abandono. Onde foi que eu me perdi? Quando foi que eu deixei de ser pessoa e virei função? Lembrei de uma conversa que tive com Arnaldo anos atrás. A gente estava deitado na cama de madrugada. Mariana, ele disse, você se doa demais. Como assim? Você se doa pros alunos, pros filhos, pra casa. Mas, e você? Quando é que você cuida de você? Eu tô bem, amor. Tá? Ou tá só fingindo? Eu tinha ficado brava na época. Arnaldo, mãe é assim. Mãe se doa. Ele suspirou. Mas até onde, Mariana? Até sumir? Eu não tinha entendido na época. Mas agora entendia. Eu tinha sumido. Tinha me apagado tanto tentando ser tudo pra todo mundo que esqueci de existir pra mim mesma. E meus filhos? Meus filhos aprenderam a me ver como ferramenta, não como pessoa. Ferramenta pra cuidar dos netos quando precisam. Ferramenta pra emprestar dinheiro quando tão apertados. Ferramenta pra dar conselho quando convém. Mas quando a ferramenta ficou velha, sem utilidade imediata, descartaram. Porque ferramenta quebrada não vai pra festa. Peguei uma caixa velha que guardava no armário. Fotos antigas. Eu jovem, bonita, sorridente. Formatura da faculdade. Eu e Arnaldo no casamento. Tão jovens, tão felizes. Eu grávida do Roberto. Barrigão. Feliz. Eu com os 4 filhos pequenos. Todos abraçados, rindo. Eu recebendo homenagem na escola. Placa de agradecimento. 40 anos de dedicação. Quem era aquela mulher nas fotos? Onde ela estava agora? Chorei. Mas não era choro de dor. Era choro de reconhecimento. Eu te perdi. Sussurrei olhando para as fotos. Mas eu vou te encontrar de novo. No dia 26, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Dona Mariana, meu nome é Beatriz. Sou da ONG Viver Bem. Direitos dos Idosos. Vi sua história e queria conversar com a senhora. Sobre o quê? Sobre transformar sua dor em propósito. Fiquei em silêncio. A senhora tá ouvindo? Ela perguntou. Tô. Dona Mariana, existem milhões de idosos no Brasil passando pelo que a senhora passou. Esquecidos, invisíveis, descartados. Sua história deu voz para todos eles. E a gente queria saber. A senhora toparia ser porta-voz dessa causa? Porta-voz? Dar entrevistas, participar de campanhas, ajudar a pressionar por leis mais rígidas de proteção ao idoso, mostrar que abandono afetivo é crime. Respirei fundo. Eu preciso pensar. Claro, mas Dona Mariana, a senhora tem poder agora. Poder de mudar coisas. Não desperdiça. Desliguei. Poder. Eu nunca tive poder na minha vida. Sempre fui a que obedecia, a que se adaptava, a que aceitava. Mas agora o Brasil inteiro conhecia meu nome. E talvez eu pudesse fazer algo com isso. Se essa parte te tocou, me conta nos comentários. Quantas mulheres você conhece que se apagaram tentando ser tudo para todo mundo? E se você tá acompanhando até aqui, fica comigo. Ainda tem muita coisa forte pela frente. Nos dias seguintes, recebi mais ligações. Ministério Público. Dona Mariana, queremos investigar o caso. Abandono afetivo pode dar processo. Defensoria Pública. Dona Mariana, a senhora tem direitos. Pode pedir pensão alimentícia dos filhos. Secretaria de Direitos Humanos. Dona Mariana, queremos usar seu caso como base para nova legislação. Todo mundo queria um pedaço da minha história. E meus filhos? Meus filhos sumiram. Até que no dia 28 de dezembro, sábado, recebi uma visita inesperada. Roberto. Bateu na porta. Abri. Ele estava diferente. Magro. Olheiras. Aparência cansada. Mãe, posso entrar? Hesitei.
Mas deixei. Ele entrou. Ficou de pé. Não conseguia me olhar nos olhos. Mãe, eu vim pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Eu errei. Muito. E eu sei que desculpa não muda nada. Mas eu preciso falar. Então fala. Ele respirou fundo. Eu sempre segui a Luciana. Desde criança. Ela era a líder. A que decidia. E eu só ia atrás. Sempre fui covarde. Palavras duras, mas verdadeiras. Quando ela disse que era melhor não chamar a senhora para a festa, eu concordei, sem questionar, porque era mais fácil concordar que confrontar. E agora? Perguntei. Agora eu perdi meu emprego. Minha esposa tá pensando em se separar. Meus filhos não falam comigo, e eu mereço tudo. Olhei para ele. Meu filho, 48 anos, destruído. E eu não senti pena. Senti vazio. Roberto, eu te amo. Sempre vou amar. Mas amor não é aceitar tudo. E eu não aceito o que você fez. Eu sei, mãe. Você me apagou, me descartou. E pior, riu da minha cara junto com sua irmã. Eu sei. Então por que você tá aqui? Pra aliviar sua consciência? Ou porque realmente se arrependeu? Ele ficou em silêncio. Não sabe responder, né? Levantei. Então vai embora. E quando souber, volta. Ele saiu, cabisbaixo. E eu fiquei ali, sozinha, mas inteira. Pela primeira vez em muito tempo. Inteira. No dia 30 de dezembro, segunda-feira, tomei uma decisão. Liguei para Beatriz da ONG. Eu aceito. Aceita o quê, dona Mariana? Ser porta-voz, dar entrevistas, ajudar na causa. Eu aceito. Silêncio do outro lado. Depois, emoção na voz. Dona Mariana, a senhora não imagina o impacto que isso vai ter. Imagino sim, e é por isso que eu quero fazer. Nos dias seguintes, minha vida virou outra coisa. Entrevista pro Fantástico, pro Jornal Nacional, pra Record, pro SBT. Cada entrevista, eu contava minha história, sem filtro, sem maquiagem emocional. Eu dediquei 70 anos da minha vida à família. E no meu aniversário, fui apagada de propósito. Não por esquecimento, por escolha. As pessoas choravam assistindo. Recebi milhares de mensagens. De filhos pedindo desculpas pras mães. De mães contando histórias parecidas. De netos dizendo que iam ligar pros avós. Virei símbolo. A avó do Brasil. Mas não era sobre mim. Era sobre todas. Todos os idosos invisíveis. Descartados, esquecidos. No dia 3 de janeiro de 2025, sábado, recebi um convite. Um grupo de advogados especializados em direito dos idosos queria me ajudar a fundar uma ONG. Dona Mariana, a senhora tem voz, tem alcance. A gente pode criar algo grande, algo que ajude milhares de idosos. Sentei com eles. Conversamos por horas. Como seria? Perguntei. Uma ONG que oferece suporte jurídico gratuito para idosos abandonados, que pressiona por leis mais rígidas, que dá visibilidade para a causa. E o nome? Eles olharam uns para os outros, depois para mim. Instituto Mariana, em sua homenagem. Meu coração apertou. Não, não quero meu nome. Quero algo maior. Pensei. Voz prateada. Porque cabelo branco não é sinônimo de silêncio. Eles sorriram. Perfeito. Fundamos a ONG no dia 10 de janeiro. Voz prateada. Instituto de Defesa dos Direitos dos Idosos. A repercussão foi gigante. Doações começaram a chegar. De gente anônima, de empresas, de celebridades. Em uma semana, arrecadamos R$200 mil. Em 2 semanas, 500 mil. Conseguimos alugar uma sede, contratar advogados, abrir canais de denúncia. Idosos de todo esse Brasil começaram a procurar ajuda. Meu filho me trancou num quarto e ficou com minha aposentadoria. Minha filha me colocou num asilo e nunca mais visitou. Meus netos só aparecem quando precisam de dinheiro. Cada história era uma facada, mas também era combustível. Combustível para lutar. No dia 15 de janeiro, recebi uma ligação.
Luciana. Não atendi. Ela mandou mensagem. Mãe, a gente precisa conversar. Por favor. Não respondi. Ela mandou áudio. Mãe, eu vi o que a senhora tá fazendo. A ONG, as entrevistas. E eu quero ajudar. Dei play no áudio várias vezes, tentando sentir se era sinceridade ou desespero. Não consegui decidir. No dia 17, Luciana apareceu na minha porta, sem avisar. Abri, ela estava lá, sozinha, sem maquiagem, cabelo preso, roupa simples, diferente. Mãe, posso entrar? Pra quê? Pra conversar, de verdade. Deixei. Ela entrou, sentou no sofá. As mãos tremiam. Mãe, eu tô destruída. Meu casamento acabou. O Maurício pediu divórcio. Perdi metade dos meus clientes. As crianças não falam comigo direito. E eu mereço tudo isso. Fiquei em silêncio. Mas, mãe, eu quero mudar, de verdade. E eu pensei que talvez eu pudesse ajudar na ONG, como voluntária. Sei lá, qualquer coisa. Olhei pra ela. Por quê? Porque eu quero me redimir. Quero mostrar que eu mudei. Luciana, você não quer se redimir. Você quer limpar sua imagem. Não, mãe, não é isso. Não? Me levantei. Então me explica. Onde você estava quando eu passei o Natal sozinha? Onde você estava quando eu chorei por dias? Onde você estava quando eu me senti descartável? Ela baixou a cabeça. Você só apareceu agora porque eu virei notícia. Porque eu tenho visibilidade. Porque associar seu nome ao meu pode te salvar socialmente. Mãe. Mas eu não sou ferramenta de redenção, Luciana. Não sou degrau para você subir de novo. Ela começou a chorar. Então a senhora nunca vai me perdoar? Respirei fundo. Perdão não é porta que se abre da noite pro dia. É caminho, longo, e você ainda tá no começo dele. O que eu preciso fazer? Mudar de verdade, sem plateia, sem holofote, sem esperar nada em troca. E quando você conseguir fazer isso, talvez a gente converse de novo. Ela levantou, foi até a porta, parou. Mãe, eu amo a senhora. Eu sei, mas amor sem respeito não vale nada. Ela saiu. E eu fiquei ali, firme, porque pela primeira vez na vida, eu escolhi minha paz acima da paz deles. No dia 20 de janeiro, a ONG Voz Prateada fez seu primeiro evento público. Um seminário sobre abandono afetivo de idosos, no auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 300 pessoas presentes, jornalistas, advogados, assistentes sociais, idosos, familiares. E eu, no palco, pela primeira vez na vida falando pra tanta gente. Estava nervosa. As mãos suavam, o coração batia acelerado. Mas quando peguei o microfone e olhei pra plateia, vi rostos. Rostos de pessoas que me entendiam, que passaram pelo mesmo, que estavam ali porque ainda havia esperança. Comecei a falar. Meu nome é Mariana Souza, tenho 70 anos. E há um mês atrás, eu era invisível. Silêncio absoluto. Meus 4 filhos fizeram uma festa pro meu aniversário. Sem mim, de propósito. Porque eu era inconveniente. Porque eu era velha. Porque eu não tinha mais utilidade. Vi pessoas limpando lágrimas. E quando descobri, pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que eu não tinha mais valor. Pensei que eu era realmente descartável. Respirei fundo. Mas então algo aconteceu. Minha história virou pública. E milhões de pessoas me disseram: você não tá sozinha. E eu percebi. Não sou eu que tô errada. É o sistema que permite isso. Palmas. Por isso criamos a Voz Prateada. Para dar voz a quem foi silenciado. Para dar dignidade a quem foi descartado. Para mostrar que envelhecer não é crime. É conquista. Mais palmas. Falei por 20 minutos. Contei histórias de outros idosos. Apresentei dados. Propus ações. E quando terminei, a plateia inteira se levantou.
ovação. Eu chorei. Mas não era choro de dor. Era choro de propósito. Depois do evento, estava conversando com os advogados da ONG quando vi Luciana, no fundo do auditório, sozinha. Ela tinha vindo. Nossos olhos se cruzaram. Ela acenou timidamente. Não acenei de volta. Continuei conversando. Depois, quando estava saindo, ela me abordou. Mãe, foi lindo o que a senhora falou. Obrigada. Mãe, eu vim porque eu quero que a senhora saiba. Eu comecei terapia de verdade, 2 vezes por semana. Tô trabalhando nas minhas questões. Que bom! E eu queria pedir de novo. Me deixe ajudar na ONG, por favor. Não precisa ser em posição de destaque. Pode ser nos bastidores. Qualquer coisa. Olhei para ela. Luciana, por que você quer tanto isso? Porque eu preciso fazer algo de bom. Preciso consertar o que eu quebrei. Você não conserta o passado, Luciana. Você constrói futuro diferente. Então me deixa construir com a senhora. Respirei fundo. Não. Ela piscou, surpresa. O quê? Não, Luciana. Eu não vou deixar você ajudar na ONG. Mas, mãe, deixa eu terminar. Minha voz saiu firme. Essa ONG não é ferramenta de redenção sua. Não é palco para você mostrar que mudou. É trabalho sério, com idosos vulneráveis. E eu não vou arriscar o bem-estar deles para te dar segunda chance. Mãe, eu mudei. Mudou? Faz 1 mês, Luciana. 1 mês. Mudança real leva tempo. Leva anos. Então nunca vai ser suficiente? Nunca vou poder me redimir? Redenção não passa por mim, Luciana. Passa por você. Pelas suas ações. Pelo que você faz quando ninguém tá olhando. Ela começou a chorar. A senhora nunca vai me perdoar, né? Olhei pra ela. Minha filha, 45 anos, destruída. E algo dentro de mim amoleceu. Só um pouco. Luciana, eu quero te perdoar. De verdade. Mas perdão não é mágica. Não é eu decidir esquecer e pronto. É processo. E você precisa respeitar meu tempo. Quanto tempo? O que for necessário. E se você realmente mudou, você vai entender isso. Ela assentiu. Limpou as lágrimas. Tá bom, mãe. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. Ela se virou para sair. Luciana. Ela parou. Eu não odeio você. Quero que você saiba disso. Eu só preciso de distância. Preciso de paz. Preciso reconstruir quem eu sou sem vocês. Eu entendo, mãe. Ela saiu. E eu fiquei ali, sozinha no auditório vazio. Mas não me sentia sozinha. Me sentia livre. 3 meses depois. Abril de 2025. A ONG Voz Prateada tinha ajudado mais de 200 idosos em processos de abandono afetivo. Conseguimos aprovar na Assembleia um projeto de lei mais rigoroso. Criamos uma linha de denúncia nacional. E eu estava diferente. Não era mais a Mariana invisível. Não era mais a Mariana descartável. Era a Mariana que escolheu ela mesma. Mudei para um apartamento maior. 2 quartos, varanda com vista para o Guaíba. Paguei com doações que recebi de pessoas anônimas que se comoveram com minha história. Voltei a fazer coisas que gostava. Comecei aula de pintura. Entrei num grupo de caminhada matinal. Fiz amizades novas. Amizades com pessoas que me escolhiam. Não porque eu era mãe, avó, professora, mas porque eu era Mariana. Meus netos começaram a me procurar. Os mais velhos, adolescentes, que entenderam o que tinha acontecido. Vó, a gente sente muito. A gente não sabia. Recebi eles. Com cautela, com limites. Mas recebi. Porque eles eram crianças. Não tinham culpa. Roberto tentou se aproximar de novo. Apareceu num dos eventos da ONG, como ouvinte, sem fazer alarde. Depois, me procurou. Mãe, eu só queria dizer. Eu tô orgulhoso da senhora. Do que a senhora construiu. Obrigada, Roberto. E eu? Eu não tô pedindo perdão. Não tô pedindo pra voltar pro que era antes.
Só queria que a senhora soubesse. Assenti. Posso te dar um abraço? Ele perguntou, os olhos marejados. Hesitei, mas aceitei. Foi rápido, cauteloso, mas foi genuíno. Vai levar tempo, Roberto, mas a gente chega lá. Ele sorriu, triste, mas esperançoso. André, o terceiro filho, mandou carta. Não tentou se justificar. Não pediu perdão. Apenas escreveu. Mãe, eu fui covarde. Fui ausente a vida inteira. E não tenho desculpa. Só queria que a senhora soubesse que eu tô tentando ser pessoa melhor. Não pela senhora. Por mim. Porque eu não quero ser o homem que fui. Um dia, se a senhora quiser, eu gostaria de conversar. Mas se não quiser, eu entendo. André. Guardei a carta. Não respondi ainda. Mas guardei. Patrícia foi a que mais se aproximou. Começou a trabalhar em casos de direito dos idosos. Pro bono. Voluntariamente. Não na minha ONG. Em outra. Porque ela entendeu. Entendeu que ela precisava fazer o caminho dela. Uma tarde, ela apareceu na sede da Voz Prateada. Mãe, eu só vim trazer isso. Era um álbum de fotos. Antigo. Eu encontrei lá em casa. São fotos da senhora, da época que dava aula. Tem até fotos de quando a senhora ganhou aquele prêmio de melhor professora em 98. Peguei o álbum, folheei. Lá estava eu, jovem, forte, sorridente, recebendo placa de homenagem, cercada de alunos. Obrigada, Patrícia. Mãe, eu sei que a gente errou feio, mas eu quero que a senhora saiba. Eu nunca vou esquecer quem a senhora é. E nunca vou parar de tentar ser filha melhor. Olhei para ela. Patrícia, eu te perdoo. Ela regalou os olhos. Sério? Sério. Você foi covarde naquele dia. Mas você assumiu. E tá tentando mudar de verdade. Então sim, eu te perdoo. Ela desabou em lágrimas. Me abraçou. E eu abracei de volta. Luciana? Luciana sumiu por 3 meses. Sem forçar contato. Sem aparecer. Sem cobrar. Até que num dia, em abril, recebi uma mensagem dela. Mãe, eu sei que a senhora pediu distância. E eu respeitei. Mas eu queria compartilhar algo. Comecei a dar aula de educação financeira gratuita para idosos num centro comunitário. Não é grande coisa. Mas é meu jeito de retribuir. Não para a senhora. Pro mundo. Luciana. Olhei a mensagem por um tempo. Não respondi. Mas salvei. Porque talvez um dia. Mas ainda não. No dia 15 de abril, fui convidada para dar palestra em Brasília, no Senado Federal, sobre a lei de proteção aos idosos que estavam tentando aprovar nacionalmente. Subi na tribuna, olhei para os senadores e falei: Senhores e senhoras, eu não sou política, não sou advogada. Sou apenas uma professora aposentada de 70 anos que foi esquecida no próprio aniversário. Pausa. Mas minha história não é única. Existem milhões de Marianas pelo Brasil. Milhões de idosos invisíveis, descartados, esquecidos. E essa lei não é sobre mim. É sobre eles. Sobre todas as vovós, vovôs, tias, tios, que dedicaram a vida às famílias e hoje vivem sozinhos, abandonados, sem dignidade. Minha voz não tremeu. Envelhecer não é vergonha, é privilégio. E quem chega aos 70, 80, 90 anos merece respeito, merece ser visto, merece ser lembrado. Palmas. A lei foi aprovada por unanimidade. Saí de lá sabendo. Eu tinha mudado algo. Pequeno, talvez, mas real. No dia 20 de abril, estava na varanda do meu apartamento, tomando café, olhando o Guaíba brilhar sob o sol da manhã. O celular tocou. Pedrinho, meu neto. Vó, a senhora viu? Fizeram uma matéria sobre a senhora na revista Veja. Sério? Sério? Tá escrito Mariana Souza, a voz dos invisíveis. Sorri. Manda o link pra vovó. Já mandei. Vó, eu tô orgulhoso da senhora. Obrigada, meu amor. Vó, posso te fazer uma pergunta? Claro. A senhora perdoou minha mãe? Pausa.
Seu coração ainda dói quando lembra dela? Ele perguntou com aquela inocência de criança. Dói, Pedrinho, mas dói menos. Então um dia não vai doer mais? Um dia. Talvez. Tá bom, vó. Te amo. Também te amo. Desliguei. Olhei pro horizonte. 70 anos. Toda uma vida. 42 anos ensinando. 4 filhos criados. Um casamento feliz. Viuvez. Abandono. Dor. Exposição. E agora? Recomeço. Não era o final que eu imaginava aos 70 anos. Mas era o final que eu escolhi. E pela primeira vez na vida inteira, eu estava em paz. Esta história chegou ao fim, mas a luta pelos direitos dos idosos nunca acaba, não é mesmo? Cada um de nós conhece uma Mariana, uma avó esquecida, um avô invisível, alguém que dedicou a vida à família e hoje vive sozinho. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? Já ligou para sua avó hoje? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, se inscreve no canal. Tem sempre uma nova chegando.